Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Pedro Gonçalves, criador do método Super Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando, inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Continuação da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Então a lei está atualizada até a presente data. Estamos aqui no site do planalto.gov.br. Bom, dando continuação à Lei 9.503. Artigo 106. No caso de fabricação artesanal ou de modificação de veículo, ou ainda quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para o licenciamento e registro certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo CONTRAN. Artigo 107. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, as condições técnicas e os requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade. Artigo 108. Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar a título precário o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN. Parágrafo único. A autorização citada no caput não poderá exceder a 12 meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste Código. Artigo 109. O transporte de carga em veículos destinado ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Artigo 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito em itinerário e horário fixados. Artigo 111. É vedado nas áreas envidraçadas do veículo. Inciso 2. O uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. Inciso 3. A posição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo na forma de regulamentação do CONTRAN. Parágrafo único. É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do para-brisa e da traseira dos veículos, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito. Artigo 113. Os importadores, as montadoras, as encarroçadoras e fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis civil e criminalmente por danos causados aos usuários, a terceiros e ao meio ambiente, decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação. Seção 3 da identificação do veículo. Artigo 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. Parágrafo 1º.
A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que poderá ser alterado. Parágrafo 2º. As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. Parágrafo 3º. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificações na identificação de seu veículo. Artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às identificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. Parágrafo 2º. As placas com as cores verde e amarelo da bandeira nacional serão usados somente pelos veículos de representação pessoal do presidente e do vice-presidente da República, dos presidentes do Senado Federal e da Câmara de Deputados, do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Estado, do Advogado-Geral da União e da Procurador-Geral da República. Parágrafo 3º. Os veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, dos presidentes das assembleias legislativas, das câmaras municipais, dos presidentes dos tribunais estaduais e do Distrito Federal e do respectivo chefe do Ministério Público, e ainda dos oficiais generais das Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 4º. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento. Parágrafo 4º-A. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessíveis aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Parágrafo 6º. Os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensáveis da placa dianteira. Parágrafo 7º. Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário ou Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Parágrafo 8º. Os veículos artesanais utilizados para o trabalho agrícola genéricos para efeito do registro de que trata o parágrafo 4º-A ficam dispensados das exigências previstas no artigo 106. Parágrafo 9. As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios de limites estabelecidos pela legislação
que regulamenta o uso de veículo oficial. Artigo 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter em local facilmente visível a inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total combinado ou capacidade máxima de tração e da sua lotação, vedada o uso em desacordo com sua classificação. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver e para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal. Clique no sininho, assim eu te aviso cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Dando continuação à Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2019, então a presente lei está atualizada até a data de hoje. Capítulo 10. Dos veículos em circulação internacional. Artigo 118. A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados. Artigo 119. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle da fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAN a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. Parágrafo 1º. Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito judicial ou administrativo dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. Parágrafo 2º. Os veículos que saírem do território nacional sem o cumprimento do disposto no parágrafo 1º e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional serão retidos até a regularização da situação. Capítulo 11. Do Registro de Veículos. Artigo 20. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no município de domicílio ou residência de seu proprietário na forma da lei. Parágrafo 1º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de qualquer um dos poderes com indicação expressa, por pintura nas portas, no nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no artigo 116. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico. Artigo 121. Registrado o veículo, expedir-se-á certificado de registro de veículo, CRV, de acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as características e condições de invulnerabilidade, a falsificação e a adulteração. Artigo 122. Para a expedição de certificado de registro de veículo, o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAN e exigirá do proprietário os seguintes documentos. Inciso 1. Nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade competente. Inciso 2. Documento fornecido pelo Ministério Público das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições,
consulares, de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Artigo 123. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo, quando, inciso 1, for transferida a propriedade. 2. Proprietário mudar o município de domicílio ou residência. 3. For alterada qualquer característica do veículo. 4. Houver mudança de categoria. Parágrafo 1º. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de 30 dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Parágrafo 2º. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Parágrafo 3º. A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao Renavan. Artigo 124. Para a expedição de novo certificado de registro de veículo, serão exigidos os seguintes documentos. Inciso 1. Certificado de registro de veículo anterior. Inciso 2. Certificado de licenciamento anual. Inciso 3. Comprovante de transferência da propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidos pelo CONTRAN. Inciso 4. Certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo. Inciso 5. Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica. Inciso 6. Autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo de categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais ou de integrantes. Inciso 7. Certidão negativa de roubo ou furto de veículo expedida no município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação no Renavan. Inciso 8. Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Inciso 10. Comprovante relativo ao cumprimento do disposto no artigo 98, quando houver alteração das características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído. Inciso 11. Comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. Artigo 125. As informações sobre chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao Renavan. Inciso 1. Pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso do veículo nacional. Inciso 2. Pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física. Inciso 3. Pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica. Parágrafo único. As informações recebidas pelo Renavan serão repassadas ao órgão executivo de trânsito, responsável pelo registro, devendo este comunicar ao Renavan, tão logo seja o veículo registrado. Artigo 126. O proprietário do veículo, irrecuperável ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo, destinado à desmontagem, quando esses sucederem ao proprietário. Artigo 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do Renavan. Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser comunicada de imediato ao Renavan. Artigo 128. Não será expedido novo certificado de registro de veículo,
enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Artigo 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários. Artigo 129-A. O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado sem ônus pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente ou mediante convênio.